dia, querido, graça e paz. Estamos aqui ainda lembrando que somos abençoados em Cristo Jesus. Sabemos que as bênçãos do Senhor vão nos seguir. E você já vem aí de segunda e terça-feira a gente falando sobre bênção ser uma capacidade de produzir riquezas, bênção uma capacidade de acréscimo, bênção como algo que nos torna capaz de nos suprir, termos a nossa provisão, mas também de abundar para que nós possamos prosseguir no nosso propósito. Então, sim, bênção é uma capacidade de produzir riquezas, uma capacidade de enriquecer, entendendo que ser rico não é relacionado à nossa conta bancária, mas relacionado ao fato de que temos para o nosso sustento, para a nossa provisão e que ainda sobra. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Nós vamos falar mais sobre esse provérbio lá para frente, mas hoje eu quero trazer você, lembrar você que nós entendemos o que a bênção é a capacidade de produzir riquezas, capacidade de ter acréscimo e falamos que essa bênção, Deus derramou sobre o homem desde a sua criação. O homem se afasta algumas vezes dessa bênção pela desobediência, mas em Abraão Deus consolida uma aliança de que os descendentes dele usufruiriam dessa bênção. E nós vamos perceber isso ao longo da história até entender como que isso chega até nós. Como essa bênção, essa palavra que nos traz acréscimo, que nos traz enriquecimento, chegou até nós. Nós vamos entender que essa boa notícia, essa boa nova da bênção, ela foi trazida novamente através de Jesus Cristo. Jesus veio como o entregador dessa notícia, o entregador dessa boa notícia, que é a bênção, o acréscimo de Deus. Nós podemos ver lá em Mateus 11, no versículo 5, ou Lucas, capítulo 7, versículo 22, todos dois falam mais ou menos o mesmo texto, aonde as pessoas, alguns discípulos de João Batista, vão falar com Jesus que João Batista, no momento de aflição, estaria com um pouco de dúvida se realmente ele era o Cristo. E a resposta de Jesus, confirmando que ele era o Cristo, diz o seguinte: ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho, ou seja, as boas notícias. Observe que na trajetória de Jesus, todas as vezes que ele se refere ao necessitado, ele fala sobre acréscimo e sobre abandono do lugar de necessidade. Então ele está dizendo que o cego vê, ou seja, o cego abandona a cegueira e é acrescido da visão. O coxo anda, ou seja, ele abandona a condição de coxo e é acrescido de um andar saudável. O leproso é purificado, ele abandona a lepra e é acrescido de uma saúde plena na sua pele. O surdo ouve, abandona a surdez e é acrescido da audição. Os mortos são ressuscitados, abandonam a condição de morte e são acrescidos em vida. E aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. O que é o Evangelho para o pobre? Ora, a mesma condição, abandonar a pobreza e ser acrescido da riqueza. Então, não é muito difícil entender que Jesus veio nos trazer a boa notícia do abandono da maldição, entendendo que a ausência da bênção é a maldição. Se eu tenho uma deficiência, se eu tenho algo que está faltando na minha vida, e a gente deve ter muito cuidado nesse entendimento, porque não é que a pessoa que tem uma ausência, ela seja amaldiçoada por conta disso. Esse seria um erro de interpretação nossa. Mas
a ausência de algum aspecto, a deficiência em algum aspecto, nós entendemos que não houve a bênção, ou seja, o acréscimo ainda. Amém? Então, desejamos ainda o acréscimo e o abandono da condição de viver sem o acréscimo naquela área. Esse é o aspecto que devemos entender. Se para o cego a bênção é a visão, se para o surdo a bênção é o ouvir, para o pobre a bênção é o quê? Deixar de ser pobre. Então, ter condição, ter o suficiente para si e mais aquilo que sobra para prosseguir do seu propósito. Lá em Lucas 4, no versículo 18, Jesus deixa bem claro por que o Espírito veio sobre ele, para que ele foi ungido, porque ele é o Cristo ou ungido. E ele diz lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu com uma finalidade. Qual a finalidade? Evangelizar os pobres, proclamar libertação ao cativo e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, toda vez ele vai citar a ausência, ou seja, pobre, a ausência de provisão, cego, a ausência de visão, oprimido, a ausência de liberdade. E ele veio dizer que ele foi ungido para trazer essa ausência, esse acréscimo, essa bênção a cada pessoa. Então, bênção é acréscimo e bênção é aquilo que eu não tinha pela ausência dela e que eu vou adquirir. Então, neste caso, quando nós tratamos sobre a bênção, nós vamos falar sobre essa capacidade de adquirir aquilo que não temos, aquilo que é ausente ou aquilo que somos deficientes. Então, o evangelho para os pobres é dizer a ele, olha, aquilo que faltava a você não vai faltar mais, vai ser acrescentado, você vai ser abençoado nessa área. Então, a bênção que estava sobre Abraão era uma bênção de trazer a ele, acrescentar a ele aquilo que ele não tinha. No caso, a primeira coisa que ele não tinha era a capacidade de gerar filhos, porque a esposa dele era estéril, e ele foi acrescentado nisso com Isaac, mas também em todos os lugares onde ele colocou as mãos, ele foi acrescentado e prosperou. Então Jesus vem o quê? Reativar essa bênção, esse acréscimo em nossas vidas. Gálatas 3, e é importante que você leia todo Gálatas 3, ele vai salpicar isso ao longo de alguns versículos. Eu vou ler rapidamente alguns com você. Lá no versículo 7, diz que sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, aquela bênção que estava com Abraão e na velha aliança para os seus descendentes naturais, ela chega a nós pela fé, por nós crermos em Cristo e recebermos essa herança. Por quê? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou antes para Abraão, demonstrou em Abraão o que viria para nós, o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Abraão, na realidade, o que ele vivenciou na bênção dele era um pré-anúncio daquilo que viria para nós através do Evangelho. Lá no versículo 13, esse é maravilhoso, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Nós entendemos que maldição é a ausência da bênção. Então, Cristo, ele nos resgatou, nos tirou daquele lugar que na lei era ausência de bênção, que a gente vai poder confirmar lá em Deuteronômio 28, de 15 para baixo. Ele nos tirou desse lugar de ausência de bênção, um lugar onde não tinha a bênção de Deus, não havia o poder do acréscimo, não havia a provisão com fartura. Então ele nos tira de lá e ele mesmo se faz a ausência da bênção. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro era o lugar onde a bênção era retirada.
E Jesus era altamente abençoado porque ele recebeu do próprio Pai: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Ali era a bênção de Deus sobre a vida dele, para que ele tivesse o Espírito Santo sobre ele e que tudo prosperasse. E aí ele, naquele lugar da cruz, essa bênção é retirada dele. Ele vai para um lugar de ausência da bênção, se faz maldito em nosso lugar. Para que ele faz isso? Lá no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, nós que não somos judeus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lá no 16 vai dizer: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, ou ungido. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, daquele que foi ungido. Nós, então, através de Cristo, o descendente, nos tornamos também herdeiros e descendentes da bênção de Abraão. Lá no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu como aio. Aios são condutores, tutores, até que alguém tenha maturidade de herdar, de receber a sua herança. A lei foi um aio que nos conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E lá no versículo 28, que é grandioso, de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E no 29, e se sois de Cristo, ou seja, se você é de Cristo, se você é corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A bênção também é direito seu, conquistada em Cristo Jesus. A bênção de Abraão se estende aos seus descendentes e esses agora somos nós, porque estamos em Cristo, o descendente de Abraão. Não somos mais malditos, porque a bênção que estava ausente foi acrescentada a nós, então nós agora nos tornamos abençoados, porque recebemos a herança da bênção de Abraão, aquela bênção que desde o início da criação do homem, Deus queria derramar sobre nós. Então, querido, nós podemos e devemos entender que essa bênção lá de Adão, reproduzida em Moisés, que foi aliançada com Abraão, foi resgatada a nós através de Cristo Jesus. Se você é corpo de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, você é descendente de Abraão, porque Cristo é o descendente. E descendente herda, e você é herdeiro dessa bênção. E eu creio, em nome de Jesus, que aquilo que Jesus fez em 2 Coríntios 8:9 vai ser reproduzido na sua vida. Porque lá diz que, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, abençoado, se fez pobre, ou seja, maldito, por amor de vós, para que pela sua pobreza, ou seja, ausência de bênção, vos tornasse ricos, providos, acrescidos, cheios de favor, com o suficiente para si e para abençoar outras pessoas e para investir no seu propósito. Esse é você. Guarde essa palavra em nome de Jesus e comece a declarar mais uma vez que aquilo que faltava não vai faltar mais. Aonde havia ausência, vai ser acrescido. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque Jesus recebeu em nosso lugar a ausência. Ele abriu mão do lugar de abençoado, do lugar do acréscimo, para se tornar maldito em nosso lugar. E nós entendemos que herdamos em Cristo, não só vamos estar com Ele, associados a Ele, na sua morte e na sua ressurreição, mas também no seu lugar de abençoado. Obrigado, Pai. Eu creio em nome de Jesus, em olhos espirituais abertos, para que cada um de nós entendamos o quanto somos acrescentados em Cristo Jesus.
Tenha um bom dia na prática dessa palavra. A gente se vê amanhã.